No Salmo de número 37 diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo eles serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Estamos começando mais um momento acordando com a palavra de Deus. Despertai-vos e continuai a vossa vida, a vossa jornada, porque a palavra de Deus diz que não é aqui o nosso descanso, mas que Jesus Cristo muito breve virá para levar uma igreja que está buscando a face do Senhor e se desviando do mal. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é sobre lutas e desertos. E estamos aqui mais uma vez no Salmo de número 37. Um grande salmo, um dos salmos mais lidos da Bíblia, porque ele nos mostra como realmente nós devemos confiar em Deus e não olhar para o ímpio. Nós devemos confiar no Senhor. E muitas vezes a nossa fé, ela às vezes é abalada porque nós enfrentamos grandes problemas, muitas lutas, e o ímpio, muitas vezes nós vemos ele somente na alegria e no prazer. Às vezes a vida nos conduz por caminhos e situações que são inimagináveis, trazendo-nos a sensação de que estamos entrando num túnel longo e escuro, um destino incerto e amedrontador. Experimentamos o temor de que Deus nos tenha abandonado para enfrentar sozinhos esta perplexidades, estes problemas, essa aflição e o temor da vida. E assim então caminhamos inseguros, nem sempre sem enxergar uma luz no fim do túnel. E muitas vezes nós nos vemos desta forma. Nós às vezes passamos por dificuldade e problemas que às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. É nessas horas que nós somos tentados a olhar para o sucesso e a prosperidade dos ímpios e questionar o porquê desta incompreensível aparente injustiça da parte de Deus. Pois nós estamos passando por dificuldade, mesmo sendo fiel ao Senhor. Enquanto este salmo escrito por Davi, ele estava acreditando que a vida dele nem sempre era um mar de rosas, mesmo que ele confiava em Deus. Davi já era um homem maduro e experiente na vida, e ele nos ajuda a compreender este dilema. Ele expressa em sua poesia a certeza de que vale a pena confiar em Deus, ainda que a vida nos surpreenda com lutas e provações, pois o final de tudo é que deve ser levado em conta. Você pode olhar o fim, o resultado. Davi, ele escolheu ver a situação de maneira mais profunda, comparando o imediato e passageiro com o que é futuro e eterno. Mas muitas vezes nós só olhamos para o que está diante das nossas vistas. Nós só olhamos para o dia de hoje e não pensamos no dia de amanhã. E então ele nos incentiva a confiar em Deus e esperar no Senhor. O salmista ele apresenta 3 razões para que nós esperamos no Senhor e que nós confiamos que a sua sabedoria e onisciência, ele governa o mundo e também a nossa vida com propósitos eternos. O propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, não é só no dia de hoje, não é só pensando nesta semana. Nós é que somos assim, nós é que pensamos nesta semana, nós é que pensamos somente neste ano, mas o propósito de Deus, ele é eterno. O propósito de Deus,
ele nos leva a confiar cada vez mais no Senhor. Então este é a primeira situação, pois Davi deixou 3 situações que nós podemos entender neste salmo. O primeiro é: Deus é digno de confiança. Nós não devemos ficar indignados com as situações adversas da nossa vida, nem com a aparente injustiça no qual nós estamos sofrendo, porque para tudo nós achamos que é injustiça, nós achamos que o nosso problema é injustiça. E com essas palavras, Davi está nos aconselhando a manter a calma e esfriar a cabeça, porque tanto as nossas aflições quanto a prosperidade do ímpio são temporárias. Ele nos estimula a confiar no Senhor e esperar em Deus. O segundo é: Deus conhece as nossas lutas. No verso 18, o salmista afirma que o Senhor conhece as nossas vidas. Então ele nos transmite a ideia de que cotidianamente ele acompanha a nossa vida. Embora o nosso dia a dia nós tenhamos que enfrentar tantas dificuldades por causa do pecado, Davi nos faz lembrar que o nosso destino final é eterno. Então que nós não venhamos olhar somente para o dia de hoje, mas nós venhamos olhar o propósito final que Deus tem para cada um de nós. E o terceiro e último propósito no qual nós entendemos neste salmo é que Deus ele nos sustenta e nos guarda. O Senhor ele supre todas as nossas necessidades diárias. Ele não nos desampara. Olha o que diz no verso de número 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desarraigada. Então, muitas vezes, possa parecer que nós estejamos caminhando sozinhos, mas Deus, ele não nos desampara. Quando nós decidimos confiar no Senhor e esperar em Deus, ele sempre está do nosso lado, nos ajudando. Deus, ele não nos dá tudo o que nós queremos, mas ele nos dá tudo o que nós precisamos. E se pudéssemos ver o futuro como ele vê, certamente nós não escolheríamos outro caminho para a nossa vida, senão aquele que o Senhor traçou para cada um de nós. Ainda que seja um escuro túnel de provações, ainda que seja necessário você enfrentar o deserto, ainda que seja necessário você enfrentar tantos obstáculos, mas é isto Deus te moldando, isto é Deus nos ensinando, Deus nos capacitando, e muitas vezes então Deus também tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor. É que nós venhamos confiar diante das provações, confiar em Deus e saber que Deus ele cuida de nós. É saber que diante das dificuldades, dos problemas, nós temos um Deus grandioso e poderoso do nosso lado, nos ensinando e nos fortalecendo. É preciso entender que a única maneira de nos fazer forte é nos tornando fraco. Deus certamente agirá em nossa vida para isso. O apóstolo Paulo ele chegou a esta conclusão ao lidar com inúmeras lutas e fraquezas. E ele escreveu que depois de orar, buscando uma solução para os problemas, ele teve a resposta do Senhor que diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Compreendendo então que o Senhor não deixa de ouvir as nossas orações, e que havia um propósito nas lutas e nas dores que Paulo estava enfrentando, então Paulo concluiu: por isto sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Às vezes nós olhamos para estas situações e vemos como um paradoxo cristão, que a debilidade, ou seja, que a nossa fraqueza, ela se transforma em força. A derrota se transforma em vitória. O fracasso então se transforma em sucesso e a dor em prazer. E o pranto se transforma em alegria. A verdadeira força, ela então vem desta confiança de que nós somos fracos e que nós precisamos confiar naquele que é forte, que é o Deus Todo-Poderoso. Entregando a nossa vontade a Deus, entregando o nosso caminho ao Senhor e com um detalhe: sem reclamação, sem murmuração. Porque um dos piores males do ser humano chama-se murmuração e reclamação. O deserto é difícil. O deserto não é fácil.
As lutas não são fáceis, mas nós sabemos que nós podemos confiar num Deus que pode todas as coisas. Que neste dia você possa olhar para a sua vida, você possa olhar para cada um da tua família, ou você possa olhar para os problemas que você tem enfrentado também, e ver que em cada situação, em cada detalhe, Deus tem cuidado de você. Deus não nos desampara. Deus não deixa faltar o nosso alimento. Deus não deixa faltar principalmente a paz. Se você tem paz, se você tem alegria, saiba que Deus está cuidando de você. E se você ainda não tem esta paz, esta alegria, então no dia de hoje eu convido você, convide a Jesus para trazer esta paz para o teu coração. Convide a Jesus para entrar no teu coração e fazer morada eternamente, tirando todo o impedimento, tirando toda a tristeza, tirando toda a angústia. Às vezes você está preocupado com uma conta que você tem para pagar. Às vezes você está preocupado com as lutas e as aflições. Mas Jesus diz, olha para os lírios do campo. Eles não fazem nada. Olha para o passarinho. Eles não trabalham. Mas Deus não deixa de cuidar deles. Nem mesmo Salomão vestiu tão bem como a erva do campo. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Convide a Jesus neste momento. Se você está em paz, então agradeça a Ele, que Ele venha ser cada vez mais a força no qual você precisa, que Ele venha ser tudo na sua vida, que nós venhamos deixar o nosso próprio eu, o nosso orgulho e manter a nossa confiança no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estas palavras, Senhor. Sabemos, meu Deus, que muitas pessoas estão enfrentando tantos problemas, e muitas vezes nós achamos que os nossos problemas são maiores do que a nossa fé. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que a solução, que é o Senhor. Pai, segura em nossas mãos, nos mantém firmes, ó Deus, em Ti. Esta pessoa no qual está ouvindo esta mensagem, e às vezes ela desconfia de que nada vai dar certo, ou às vezes ela está achando que não tem mais saída, não tem mais solução. Segure nas mãos dela, Pai. Este ano que está findando, e um novo ano se aproxima, que nós venhamos ter a certeza todos os dias que o Senhor cuidou de cada um de nós e que o Senhor tem grandes projetos para fazer em nossa vida. Abençoe esta família que está enfrentando lutas. Abençoe esta família que está passando por problemas e desertos. Abençoe, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, diante das enfermidades, diante das incertezas. Abençoe, Senhor, o nosso dia a dia. Confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso alimento diário. Nós acreditamos no Deus do impossível, um Deus que abre as portas, um Deus que tira as barreiras e um Deus que nos leva a confiar e contemplar o grande agir do Senhor em nosso favor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família. E lembre-se, não olhe para o ímpio, não olhe para o sucesso do ímpio, olhe para Deus, pois Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede
pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe.